do Senhor Jesus Cristo, nos dê do sabor o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração por um instante. Invoquemos do Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos hoje por ela transformados. Rezemos, supliquemos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãs e irmãos, continuamos nosso caminho com Jesus. Domingo passado nós vimos sua visita à sua comunidade de origem, Nazaré. Ele foi com os apóstolos até Nazaré. No sábado foi para a sinagoga e pôs-se a ensinar. E foi muito mal recebido. Não pôde fazer milagre algum. Foi embora admirado com a incredulidade dos seus conterrâneos, compatriotas, seus familiares, parentes, amigos de 30 anos. Não deve ter sido nada simples para Jesus a dor de não ser acolhido, porque queriam-no como o homem de Nazaré, mas recusavam-se a aceitar o Messias, o Filho de Deus vivo, presente naquela figura tão simples, tão humilde, um de nós, um igual a nós, não pode ser ele. Ante aquela rejeição, a gente poderia
imaginar um tempo de crise para Jesus e para os discípulos. Vai diminuir o pique, vai parar por um tempo. Domingo passado a gente estava no capítulo 6 de Marcos e lemos do versículo 1 até o versículo 6. Hoje nós continuamos imediatamente no versículo 7 do capítulo 6. Quer dizer, a cena que acabamos de ouvir é a continuação daquela saída lá de Nazaré. Ao invés de desistir e desanimar, ele faz potencializar ainda mais o seu trabalho. Vamos lá? Para a novidade que Jesus anuncia, a chegada do reino dos céus, não existe nenhuma força capaz de detê-lo. Não existe nenhuma força capaz de deter a obra redentora de Jesus, a expansão e o dilatar do reino de Deus que em Jesus chegou para nós. A questão é, Jesus trouxe-nos a novidade do reino dos céus. Como domingo passado, que obstáculos podem aparecer e impedir que nós acolhamos essa novidade e vivamos a alegria desta realidade nova que Jesus trouxe? O texto apresenta o esforço de Jesus e da parte de Deus em não permitir que nossas fraquezas limitem, imponham lentidão no movimento do reino de Deus que se alastra. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, Jesus era uma equipe com os 12. Ao ser rejeitado em Nazaré, ele sai dali, avalia a estratégia dele e dos discípulos e diz: moçada, não vamos ficar todos nós juntos não. Ao invés de ser uma equipe, vamos ser 7 equipes. Chama os 12, divide 2 a 2, com os 12 forma 6 equipes, e ele envia os apóstolos, e ele fica com a comunidade dos discípulos. É bom essa distinção. Os evangelhos contam que Jesus tem 2 tipos de gente muito próximas a ele. Os 12 apóstolos, que significa exatamente enviado, literalmente em grego, apóstolo é aquele posto a caminho, enviado, e discípulos, que são aqueles que o seguem, que entram na escola de Jesus e são preparados para o apostolado posteriormente. Então ele fica com o grupo dos discípulos e envia os 12. 6 equipes de missionários do grupo dos 12, mais 7ª equipe, Jesus com os discípulos. Envia os apóstolos 2 a 2. A sequência e a ordem dos verbos é muito importante. Nós temos muita dificuldade no Brasil, por várias razões, e particularmente pela influência cultural muito forte que a gente tem, na maioria das vezes, de escolas sem muitos recursos e sem boa formação na nossa base escolar, mas também culturalmente nós somos de pouca leitura. O advento do rádio e da televisão e hoje em dia da internet tirou-nos a capacidade de leitura e de reflexão, e o Evangelho supõe um aprendizado de leitura e de aplicação do texto, que é muito mais do que interpretação só, intelectual, mas ler o texto e sabê-lo aplicar na vida. Chama, envia, dando poder
é bom considerar o seguinte: ninguém que se diz cristão, ninguém que se diz discípula de Jesus, pode se achar no direito de não ser enviado para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para a sua profissão, para o mundo, ou aquelas missões específicas no serviço da evangelização, como as irmãs salesianas, dominicanas, a minha vida e ministério de padre aqui na paróquia. Tem os chamados e enviados para situações específicas da evangelização, mas tem aqueles chamados e enviados que só por serem cristãos são, ao casar-se, é chamado e enviado para ser discípulo e discípulo de Jesus numa família, no matrimônio, como pai, como mãe. Então, pelo amor de Deus, não entenda esse evangelho apenas como uma casta particularíssima dos 12 e que não tem nada a ver com você. Infelizmente, nós fatalmente aprendemos a ver as cenas do evangelho ser coisa muito exclusiva para os discípulos, os apóstolos, para os santos, para padre e freira. Repito, para seguir o texto: não existe a menor possibilidade de ser cristão, cristã, seguidora, seguidor de Jesus, se ser cristão para você não constitui o ser chamado, enviado e, por que não dizer, empoderado, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Dito isto, já apresenta o quadro que para onde você vai, onde você chegar, o tempo do mal tem que encerrar. Amém? Onde você entra como discípulo de Jesus, o tempo do mal tem que chegar ao fim. Onde você entra, você tem por Jesus e através de Jesus o poder sobre a realidade do mal. Nós gostamos de pensar que o poder sobre a realidade do mal é preciso de coisas espetaculosas para vencê-lo. Para vencer o mal é tão simples, é tão suave. Basta ir para onde você está hoje, como esposa, esposo, pai, mãe, filho, filha, estudante, profissional no mundo onde você atua, e lá onde você entra, você sentir-se por Jesus colocado ali, e você em sua presença, expressão do modo com que Cristo escolheu para expandir o reino de Deus e eliminar o reino do mal. Agora, chamado, enviado e dado o poder, tem as recomendações. Todo mundo que é chamado e enviado recebe recomendações. Jesus faz 2 listas: o que não levar, o que levar. Vamos lá? Versículo 8: recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Não levassem nada para o caminho. Nada para o caminho. Depois põe uma vírgula e diz: a não ser um cajado. Espere, está misturado o que não levar com o que levar. Leve um cajado, mas não leve nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. E completa a lista do que levar. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Portanto, o que levar? Leve um cajado, sandálias e uma túnica. Não leve 2 túnicas. O que não levar? Não leve pão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, nem roupa demais. Nem roupa demais. Esta regra chamada de a regra do despojamento do discípulo, também chamado nos seguidores
de uma especial consagração mais vigorosa, como as congregações religiosas, de voto mais rigoroso de pobreza, obediência e castidade, é chamada de a regra da pobreza. Não levar pão, não levar sacola e nem dinheiro significa: não vá para onde você foi levado e enviado, onde você está hoje. Não vá para gastar toda a sua energia, desculpe a grosseria da expressão, tá? Com o faro nas coisas da necessidade básica. Não seja uma escrava, um escravo com o faro somente nas necessidades básicas. Pão, sacola e dinheiro na cintura. Vá para onde você foi colocado hoje, nesse casamento, nessa família, nessa profissão, nesta igreja. Vá com um olhar e com uma disposição para realidades mais elevadas. Não seja escravo das coisas básicas. Eleve-se. Isto não quer dizer que isto não seja importante. Depois vai aparecer lá a resposta de Jesus no que levar. Leve um cajado, um par de sandálias e uma túnica. Você vai entender o que não levar pelo argumento do que levar. Leve o cajado. Para que o cajado? O cajado é ponto de apoio para os momentos de fraqueza e de caminhos mais irregulares e tenebrosos. O cajado é ponto de apoio. Ponto de apoio para o caminho, mas é também ponto de apoio e proteção para os que se sentem cansados e abatidos no caminho. O Papa Francisco, quando foi eleito Papa, e logo que ele assumiu o ministério petrino, ele, numa reunião com um grupo de bispos, disse aos bispos que os bispos deveriam cuidar do cajado para ir à frente das ovelhas, chamando-as e animando-as com o cajado, tirando os obstáculos. Ir no meio das ovelhas para que pudessem aquelas mais cansadas se apoiarem no cajado. Irem atrás das ovelhas para protegerem-nas dos açoites e dos ataques do lobo, do mercenário, do ladrão. E depois o Papa faz uma recomendação maravilhosa, que é uma das que eu mais repito, que eu sou encantado com ela. Disse o Papa: se o rebanho para o qual você foi enviado, isso serve para o bispo, para o padre, mas serve também para você, esposa, esposo, pai e mãe, na sua profissão. O Papa diz assim: você com o seu cajado, que é símbolo da autoridade de Cristo, que te põe com a força para vencer o mal, você com o seu cajado, se percebe que o rebanho está fraco para render lã e leite, o cajado não é para espancar o rebanho, para obrigá-lo a render e dar mais lucro, dando-lhe lã e leite. E depois ele diz: se o rebanho não está dando lã e leite, o que falta-lhe não é pancada, é trato. Se a sua família, a missão sua no seu casamento não está dando lã e leite, não está rendendo, por isso que não precisa levar pão, nem sacola, nem dinheiro. Se não está rendendo, não é pancada que vai resolver, é trato. Cuide do trato, melhore o trato. E aqui você pode aplicar o trato em todas as dimensões, seja no tratamento de relacionamento, mas também o trato numa alimentação saudável, em levar para outras pastagens e outras fontes de águas puras. Repito, claro que ele dizia isso no contexto para os bispos, mas isso serve para qualquer um que é cristão. O cajado é símbolo, portanto, desta força na qual se apoia nos momentos das necessidades. As sandálias é o símbolo da liberdade.
Você entra e sai a hora que quiser. Nenhuma realidade te obriga e te submete e te escraviza. Você entra e sai a hora que quiser. Você é revestido da força e da missão e da responsabilidade do envio, mas você é livre para entrar e sair. E a túnica, não leveis duas, mas apenas uma, porque a túnica é símbolo do batismo, da graça batismal. Todo mundo aqui é batizado. Por isso, os 3 elementos que se leva, cajado, sandália e túnica, substitui os 3 elementos de necessidades básicas: pão, sacola e dinheiro. Você pode fazer a correlação aí, aplicar na sua vida. Como é interessante isto. A túnica é aquela segunda leitura de domingo passado de Paulo com o espinho na carne. Lembra? Basta-te a minha graça. Basta a graça batismal, é ela que te conduzirá. Não se revista de etiqueta e de grife. Não pense que você não valha porque não tem ainda a grife e a etiqueta que vai dar o valor que lhe ambiciona sua alma fraca. Revista-se da túnica da graça batismal, que é ela que te sustenta. Só ela basta. Estas recomendações de Jesus vão agora desembocar em 2 consequências. A primeira é como os discípulos são acolhidos. E depois, quais são as realidades que os discípulos precisam acolher? Como é que eles são acolhidos e quais as realidades que eles precisam acolher? Vamos lá? É muito pedagógico esse texto, muito didático. Versículo 10. E Jesus disse ainda, leiam: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Se quando entrardes numa casa, ficai ali. A recomendação é, para nós pregadores do Evangelho, não transformar a nossa missão em ficar caçando a casa mais confortável e do melhor lanche, da melhor comida e do melhor conforto. Infelizmente, nós padres, das grandes ironias e que procede a crítica que nós recebemos, vocês conhecem bem: comi igual padre, não é? É isso, não fiqueis de casa em casa, comendo igual padre. Não façam da vida e missão de vocês procurar conforto, bem-estar. Não façam da vida e missão de vocês buscar apenas os agrados daqui. Sabe por quê? Porque não é para levar pão, sacola e dinheiro, mas também não é para colocar neste conforto e bem-estar, mudar de casa em casa para procurar isto. Porque a razão fundamental da ida do discípulo é: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair de sacudir a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Não vos receberem e quiserem vos escutar. A função da igreja no mundo é que a igreja leve um conteúdo para ser escutado. As pessoas às vezes dizem que é importante o padre que escuta. Nós temos que escutar muito, mas entre a realidade que nós escutamos e o conteúdo que nós precisamos levar e anunciar, deve prevalecer o conteúdo que nós anunciamos. Inclusive, o conteúdo que nós anunciamos é para transformar o que há de ruim naquilo que eu escutei e sustentar aquilo que há de bom naquilo que eu escutei. O critério, portanto, é ser acolhido e ser escutado. É claro, minha gente, é claro que essa é uma questão delicadíssima.
A primeira coisa que deve ser considerada é se o enviado e o pregador, o que fala o equivalente, o correspondente ao conteúdo que lhe fora confiado. Eu sei que falar isso para vocês é perigoso, porque pode ter em mim vícios e fraquezas que eu imponha para vocês sem nenhum conteúdo de fé que preste. Por vezes nós pregadores podemos pregar muito mais opiniões próprias e ideologias do que o conteúdo da fé viva e salvífica que Cristo quer oferecer ao mundo através de nós. Isso não quer tirar de vocês o direito de olhar para nós e corrigir-nos e ajudar-nos a aperfeiçoar a qualidade de nossa comunicação na fé. Mas isso quer insistir tanto para nós pregadores quanto para os que escutam a pregação, que a pregação não deve deixar de ser feita e ela necessita ser escutada. Quem não acolhe a pregação, a grosseria é do texto, não é minha, merece ficar com a poeira dos pés. Se você tem tido o sentimento que vai de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, de padre em padre, e tem a sensação que tem recebido poeira dos pés, duvide de nós pregadores, meta bronca em nós, questione, fale mal de nós nas redes, mas se permita ao menos um pouquinho questionar a qualidade da sua escuta, só um pouquinho. Eu te peço isso por você. Se permita ser confrontado a partir da sua interioridade mais profunda. Qual é a qualidade da minha acolhida e da minha escuta? Se eu tenho a sensação de que me sobra sempre poeira, de que eu estou sempre rastejando, quem é que foi condenado na Bíblia a comer poeira, lembra? Serpente. Se Jesus diz que os ouvintes da pregação não quiserem escutar, merecem poeira, Jesus coloca os ouvintes da pregação que rejeitam a pregação na mesma condição de serpente. É sério, né? Repito, isto não quer dizer que eu não tenha que cuidar e escutar de vocês recomendações plausíveis para que eu aperfeiçoe e zele melhor da minha pregação. Mas isso quer dar tanto a mim, quanto a vocês, quanto à igreja inteira no mundo, a responsabilidade da pregação, do anúncio e da escuta, porque a escuta vai operar uma realidade nova. Vamos lá? Versículo 12. Se você não quer ficar com a poeira dos pés dos enviados de Jesus para a sua vida, tem remédio para você também. Vamos lá? Então os 12 partiram. De novo 3 coisas. 3 coisas a não levar, 3 coisas a levar, 3 coisas os apóstolos fizeram e 3 realidades eles inauguraram como realidades novas. É muito bacana é quase uma brincadeira didático-pedagógica de Marcos na forma de relatar o texto. Então, os apóstolos partiram e pregaram. Primeiro, que todos se convertessem. Reage, igreja. Pregaram o quê? Que todos se convertessem. Que todos se convertessem. Segundo, expulsavam muitos demônios. Terceiro, e curavam inúmeros doentes, ungindo-os com óleo. 3 realidades que a pregação do Evangelho precisa atingir: a realidade da mentalidade, a pregação que todos se convertam, expulsar os demônios e curar as enfermidades. Pregação que gera conversão. Nós vivemos uma grande crise, mas uma grande crise de pregação.
de qualidade de pregação, de pregadores, mas não se ofendam, nós vivemos também uma grande crise de escuta da pregação. Grande crise. Eu observo muito isso pelo tipo de... Às vezes as pessoas acompanham uma série de 4 ou 5 pregações, depois vem conversar com o padre e desabafa a vida dela. O padre pergunta: mas você não estava à missa, eu te vi nesses dias todos. Cristo já te deu a resposta para isso tudo. A pessoa olha para o padre, abre um sorrisinho irônico e diz assim: é porque o senhor não está na minha pele, o senhor não tem noção do que eu estou passando. A primazia da situação dela sobre a pregação. A situação dela tem mais peso do que o conteúdo da pregação. Quando a primazia da pregação entra, é acolhida e opera uma realidade nova, a primeira realidade que ela opera, as outras duas dependem da primeira. A pregação opera a conversão, metanoia, a palavra grega. A mudança de mentalidade para a mudança da meta. Eu passo a pensar as coisas segundo a mentalidade de Deus, que já disse no profeta Isaías: estão meus pensamentos tão acima de vossos pensamentos, quanto os céus distam da terra. Então, a pregação é passar a compreender as coisas a partir de Deus e como Deus quer, e ter meta segundo a lógica e o plano de Deus. Metanoia, mudar a mentalidade para mudar a meta. Quando você não faz isso, você vai à igreja e quer que a igreja tenha fenômenos mágicos para tirar a influência maligna do demônio, dos espíritos maus ao redor da sua vida. Você quer o poder mágico de Deus e um fenômeno sobrenatural que tire as suas enfermidades. Preste atenção na sequência. Escuta a pregação e converte, primeiro. Segundo, expulsa os espíritos, os demônios. Terceiro, cura as enfermidades do corpo. A cura da enfermidade do corpo todos nós queremos. O problema é que para a cura ser operada, é preciso tirar a influência do mal, que virá primeiro por uma conversão, uma mudança de mentalidade, para uma mudança de meta. Nos convites de formatura para medicina, a gente sempre vê uma mensagem de um filósofo grego que diz: quando você, médico, recebe o seu paciente e inicia um processo de tratamento da sua saúde para a cura das enfermidades, antes de aplicar-lhe o método terapêutico, pergunta ao paciente se ele está disposto a deixar os vícios que o adoecem. Essa é a ideia, não é? É isso? É metanoia. Antes de mudar de médico, você já mudou de muitos pregadores, porque você quer ir ao médico com a mentalidade de sempre. Você quer uma ação poderosa e mágica do médico. E é preciso, antes de pedir ao médico um tratamento, é preciso buscar um pregador que te ajude a entrar num processo de mudança de mentalidade, de modo de encarar quem é você, o que é o seu corpo, o que é sua alma, o que é essa combinação extraordinária da vida criada por Deus, para qual realidade Deus te cria e te projeta. Quando você vai ao médico sabendo quem você é e para qual realidade Deus te cria e te projeta, o que o médico te recomendar irá combinar perfeitamente com a meta de Deus, e a cura vai vir. O contrário é entrar e sair da igreja sem mudar nada, entrar e sair do consultório mudando de pregador e mudando de médico, porque nem a terapia médica e nem a pregação opera nada. Isso existe?
Existe? Então, sabe o que é mais aterrador, na verdade? E tem muita gente que tem medo do que eu vou falar. É que Jesus é tão puro, tão simples. Jesus coloca as coisas tão mais próximas de nós, tão mais acessíveis a nós. E ainda nos dá cajado, sandália e túnica para a gente entrar e sair, se quiser. Se não, continue escrava e escravo, continue guardando a sandália dentro da sacola para desfilá-la somente em momentos triunfantes, continue tendo pés de escravo, guardando muito sapato nos seus armários, guardando muita roupa nos seus guarda-roupas, porque elas não são revestimento da graça de Deus em você. A pregação que opera a conversão, ela fará você encarar você de um modo novo, a partir de Deus. Encarará as suas metas a partir de Deus. Encarará o demônio a partir de Deus. E encarará as enfermidades do seu corpo a partir de Deus. E Ele estabelecerá o senhorio e o reinado que em Jesus Ele já começou. Ele já está dilatando e expandindo as fronteiras do reino. E você vai experimentar a alegria da vida desse reino. Amém? Reage! Reage! Agora, reage, criança. Agora, tem uma coisa ainda delicada para lhe falar. Eu mesmo confesso que demorei muitos anos na minha vida para entender esta associação. É que aquilo que Jesus define como atividade dos apóstolos, quer dizer, da igreja, se funde e se confunde com a mesma obra e atividade de Jesus. A obra da igreja não é outra senão a mesma obra de Cristo. Pela igreja o tempo do mal, da ignorância chegou, pela pregação e pelo ensino. O tempo do mal, do demônio, chegou ao fim, pelo expulso do mal. O tempo do mal, do domínio das enfermidades, chegou ao fim. Em Jesus a última palavra não é da ignorância, não é do demônio, não é da dor e do sofrimento. Pelo tempo novo que Cristo inaugurou, pela ação viva da Santa Igreja, Cristo estabeleceu o senhorio dele em mim e em você, e encerra nele mesmo o poder e a obra do mal. Amém? Entender que a igreja realiza isto, a mesma obra de Cristo, é fascinante, é fantástico. A palavra que é usada no latim, quando Jesus envia os 12, deu-lhes autoridade. Em latim, audire significa fazer crescer. A igreja tem autoridade quando a pregação da igreja faz ativar a autonomia em cada uma e em cada um. Quando a pregação vai dando a você a graça de uma compreensão nova, de um cajado na mão, de sandália no pé, de túnica nova, e você enfrenta na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua profissão, você enfrenta a vida de um modo novo para uma realidade nova, que você mesma experimenta e é feliz com ela. Amém? Amém. Brada, reage.
Assim, eu te convido a deixar que a autoridade de Cristo possa audire em você, fazer crescer em você a primazia do senhorio de Deus, ativar em você a autonomia de filha e filho de Deus, com cajado na mão, com sandália nos pés e túnica da graça do batismo. Incline a sua cabeça, estabeleça um momento de oração, de profunda intimidade com o Senhor. Peça a Ele para operar em você, pela palavra, pela pregação da igreja, pela autoridade da igreja, que Jesus faça ativar em você a sua identidade de filha, de filho amado de Deus. Reze e renove sua aliança com o Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Canta. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, vem transformar. Vem transformar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar. O meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. O meu sentir, o meu agir. Fiquemos de pé, elevemos as mãos. Canta. Espírito, Espírito Santo de Deus. Firma a igreja, canta. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu agradeço de todo o coração, porque hoje o Senhor, com sua autoridade, faz ativar em mim a minha identidade verdadeira de filho de Deus, na autonomia e na liberdade, na graça, no cajado, das sandálias, na túnica. Eu sou revestido com o seu amor, com a sua graça, com a sua autoridade e poder. Obrigado, Jesus. Hoje também o Senhor chama e envia a mim para as realidades que eu vou enfrentar e que eu enfrento na minha família, no trabalho e no mundo.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Revestido da sua glória, Revestido da sua da glória, sua graça, da sua do graça, seu amor, do seu amor, eu irei anunciar eu irei anunciar o amor do Senhor ao mundo. o amor do Senhor ao mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, intensifique essa oração de louvor a Jesus, de gratidão a Jesus, por dar a você o encontro com Ele e com você mesma, com você mesmo, retomar sua vida, sua missão, chamado, enviado, empoderado por Jesus para enfrentar o mal da ignorância, do demônio, das enfermidades. Agradece a Jesus, louva a Jesus, glorifique o nome de Jesus. E expresse essa gratidão dirigindo a quem está do seu lado com um abraço bem carinhoso, saudando, deseja a paz de Cristo. Saudai-vos, a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. na flor vejo manifestar Na fé vejo manifestar o poder da criação nos teus está o sorriso de um irmão. toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Levante a sua mão, Quero mande a paz para sua dar casa, a paz, para sua escola, para o seu meu trabalho, Senhor, para quem te ama, para quem com ama muito você, amor. para quem não ama você, para quem você não ama muito também. Mande essa paz para todas as pessoas do mundo. Mande essa paz.